Que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declarou-se vencedor das eleições nacionais realizadas no domingo. Ele afirmou ter conseguido 85% dos votos e pelo menos 58 dos 60 deputados da Assembleia. Ainda não foram divulgados os resultados oficiais dessa votação. Durante entrevista coletiva, Bukele criticou os governantes da América do Sul pela falta de debate sobre segurança pública. Segundo ele, vou abrir aspas, todos os problemas têm solução quando há vontade política, fecho aspas. Além disso, ele chamou alguns governos de parceiros de criminosos. El Salvador se destacou pelo combate ao crime e apresenta hoje uma das menores taxas de homicídio na América Latina. Eu vou começar esse giro de análises com o Roberto Mota. Mota, a reeleição de Nayib Bukele em El Salvador e o que esse país tem a ensinar ao Brasil quando falamos de gestão da segurança pública, hein, Mota? Boa pergunta, Caniato. Eu não conheço a experiência de El Salvador em detalhes ainda, mas eu estou acompanhando os resultados que o presidente está conseguindo. Eu vejo muita gente dizendo El Salvador está virando uma ditadura, um regime autoritário, estão acontecendo violação de direitos humanos. Como eu disse, eu não conheço detalhes. Eu só queria saber o que é que essas pessoas que falam disso acham que acontecem, por exemplo, no Complexo do Alemão, no Chapadão, na Favela da Maré, ou nas favelas do Guarujá, por exemplo. Eu não sei os detalhes do que está acontecendo em El Salvador, mas eu sei o seguinte, não se salva um país que estava no estado em que El Salvador estava, dando curso de artesanato para os criminosos. Não se recupera um país naquele estado criando benefícios, dando saidinha, né? Permitindo que o criminoso saia da prisão para fazer curso disso ou daquilo. Vejam o que está acontecendo no Equador. Comparem Equador com El Salvador. Eu ouvi dizer, né, as informações dizem que em 2022, El Salvador adotou um dispositivo legal que suspende o direito de associação e reunião e priva os cidadãos de serem imediatamente informados sobre o motivo de eventuais prisões que eles sofram. Deve ser muito ruim viver num país assim, né? Onde você é preso e não consegue nem saber por quê. Também foi suspensa em El Salvador a inviolabilidade das comunicações. Imagine você ser incriminado por um comentário que você fez num meio de comunicação que você achou que era privado, como, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Agora, é importante perguntar, o que se faz quando o crime sai de controle? Qual é o caminho a ser seguido quando o crime penetra nas instituições de um país e é capaz de usar todos os artifícios jurídicos para controlar aquele país? O que se faz? Qual é o caminho? Dizem que El Salvador hoje tem 100 mil presos. Tá? E aí eu vi a declaração de algumas ONGs dizendo que a maioria desses 100 mil presos são inocentes. Eu não vi as evidências que essas ONGs têm para afirmar isso. Parece que o número de presos em El Salvador, de 100 mil, é um número grande. A população é de 6 milhões de habitantes. Eu fui no site do prisons.org. É uma boa fonte para se saber a quantidade de presos por população. Está aí a informação. Reparem, o país que mais prende no mundo hoje, proporcionalmente, é El Salvador. Agora, olhem qual é o segundo país. Não sei se dá para ler, se os nossos espectadores conseguem ler. Para os nossos ouvintes, eu vou dizer qual é o país. O primeiro país que mais prende proporcionalmente no mundo é El Salvador. O segundo é Cuba. El Salvador tem pouco mais de 1.000 presos por 100 mil habitantes. Cuba tem 794. Vocês podem ver ali a posição do Brasil, está em 14º lugar. Enquanto El Salvador tem mais de 1.000 presos por 100 mil habitantes,
Nós, no Brasil, temos 390 por 100 mil habitantes, o que nos coloca na 14ª posição. Mas nós temos a primeira posição mundial em número de homicídios. Então, esses acontecimentos em El Salvador devem servir para que a gente pare e reflita sobre o caminho que o Brasil está tomando. Pois é, agora Cristiano Beraldo também tem acompanhado essas movimentações em El Salvador. Muitos especialistas olham para o país como uma espécie de case de sucesso quando falamos de segurança pública. Nayib Bukele, agora reeleito. Que ações você acha importante destacar nesse debate, Cristiano Beraldo? Medidas que foram tomadas lá em El Salvador contra a criminalidade. Bom, primeiro se colocou a criminalidade como inimigo número 1 do Estado. Então, o Estado de El Salvador, obviamente, está falando de um país pequeno, você tem condições de fazer um combate de forma muito mais objetiva da criminalidade. Era um país dominado por gangues, com uma série de simbolismos pelas cidades, enfim, havia ali realmente um domínio total desses criminosos em cima do país. E quando a população disse basta e elegeu um presidente que se propunha a tomar todas e quaisquer medidas necessárias para acabar com essa criminalidade reinante no país, ele assumiu com a coragem e determinação de realmente fazer o que fosse necessário. E assim foi feito. Quando você encarcera mais de 40 mil pessoas, criminosos, o país se preparou para isso, teve que construir uma prisão dessas dimensões, teve que recompor as suas polícias, certamente havia ali uma parcela de pessoas infiltradas que precisavam ser extirpadas da vida pública ou participar das atividades de segurança pública. Isso tudo foi feito, um dever de casa extenso, mas que a gente observa foi feito com planejamento, com investimento, com coragem, com determinação e apoio popular. Apoio popular que se consolidou nessa reeleição com mais de 80% dos votos a favor de Bukele. E aí, quando você olha os números de redução de criminalidade em El Salvador, é uma coisa impressionante, onde houve uma queda absurda de assassinatos no primeiro ano, depois essa taxa de homicídios, que já era muito pequena, ela foi sendo dividida, e hoje todo e qualquer assassinato ele é imediatamente investigado e se faz um esforço danado para colocar o assassino na cadeia, porque assim é que se desestimula qualquer ato de violência. É claro, nenhum lugar do mundo vai zerar os seus homicídios, às vezes você tem até questões domésticas, briga de trânsito, você tem as pessoas que às vezes perdem, saem do controle e tal, mas isso é uma circunstância do imponderável, que é bastante diferente dessa atividade criminosa, dos criminosos que vão dominando negócios e facções e áreas e regiões e com isso usando a bala para impor o seu desejo, o seu negócio, o seu domínio. Isso tem que acabar. O exemplo que vem de El Salvador, na minha opinião, Caniato, é esse, quando se coloca o combate ao crime como prioridade máxima de um Estado e se toma todas e quaisquer medidas para acabar com esse crime, se consegue. Então, o que está faltando para nós aqui no Brasil é iniciativa. Você, José Maria Trindade, são países muito diferentes. El Salvador tem 6 milhões de habitantes, como bem disse o Cristiano Beraldo. A implementação de medidas desse tipo acaba sendo mais fácil do que na nossa realidade, mais de 200 milhões de brasileiros. Mas o que é possível copiar, se inspirar? É que é o que eu falo sempre aqui, nós estamos vivendo uma situação crítica, uma epidemia, de violência, mas é possível sim sanar, resolver o problema, como disse o Bukele. Eu dou um exemplo aqui no Brasil, as milícias não chegaram e conseguiram tomar o terreno dos traficantes, e se em vez da milícia fosse a polícia, fosse o Estado, estaria resolvido. Porque ele chama a atenção pelos números, Ele estava com aprovação de mais de 80%. E é considerado o exterminador de oposição. Entre 80%
intenção de voto, não tem oposição. Ele é novo, tem uma linguagem direta, uma linguagem que todos entendem e sai daquele estereótipo de terno e tal, anda de roupas civis, né, esporte, com o chapéu, geralmente um chapéu virado para trás, enfim, e tem uma maneira nova de comunicação. Mas ele apresentou resultados reais. E a segurança pública é um problemão. Sem segurança não tem empresa. Ninguém investe em país que não tem segurança. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. Do mundo. E lá a coisa era um lugar de lavar dinheiro, onde o crime organizado mandava, que o crime se organiza rapidamente e principalmente se pega um Estado desorganizado. E ele está chamando a atenção realmente pelos números. E deu resultados. E ele se declarou eleito porque sabe que está eleito. Porque um presidente assim, que com a popularidade tão grande, ele também não poderia ser reeleito, mas ele usou ali a Suprema Corte deles lá, trocou os juízes, aposentou e conseguiu se eleger. Mas qual é o grande lance dele? É o apoio popular. Quem tem 80% de intenção de votos, quem tem um apoio desse tamanho em um país, né, ele tem absolutamente tudo. Não é um ditador pelas armas, mas um ditador pelo apoio popular. E chama atenção mesmo a maneira como ele governa, como ele reduziu o crime organizado no país. Vou repetir, El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. E tem essas acusações contra ele, mas, enfim, se prendeu alguém é porque cometeu crime. Pois é, para fechar, vou pedir só a análise do Mota. Mota, a gente não precisa tratar de nenhum presidente, nenhum líder da América Latina em especial, porque o Bukele, ele falou, eu acho, de maneira genérica, mas justamente o trecho retirado por alguns jornais colocaram isso na manchete. A frase do Bukele nessa entrevista coletiva: países não resolvem o problema de criminalidade porque não há vontade política. No final das contas, é isso? Você concorda com ele? Porque assim, nós estamos a milhares de quilômetros de distância repercutindo a vitória dele, a reeleição e quase que aplaudindo o modelo que ele conseguiu implementar no país. Por qual razão não há vontade política, sendo que grande parte dos países da América Latina precisam justamente de um líder que promova mudanças substanciais na área de segurança pública? Há um conjunto de razões para isso, Caniato, né? Uma dessas razões é a ideologia. Esse discurso sobre segurança pública, o debate sobre segurança pública é dominado por ideologia. Existe um ecossistema que tem um componente muito importante, que são essas ONGs. Essas ONGs têm acesso direto à mídia. Então, se uma ONG fizer um relatório dizendo que a polícia do Rio de Janeiro cometeu uma chacina, no dia seguinte é manchete de jornal. Mais uma chacina no Rio de Janeiro. Tá? Mas veja bem, chamar uma operação policial de chacina é acusar os policiais de homicídio. Tá? Como é que pode existir uma predisposição para acusar os policiais de homicídio se a mesma mídia, quando dá uma notícia sobre um sujeito filmado com a arma na mão, assaltando ou matando alguém, ela trata esse sujeito como suspeito? Como é que pode isso? O policial, ele é automaticamente chamado de homicida. Já o bandido filmado cometendo um crime é o suspeito. Então, a ideologia é uma parte fundamental nisso, mas eu acho que eu interpretaria a frase do presidente de El Salvador da seguinte forma: para você meter a mão nesse vespeiro, como ele fez, tem que ter muita coragem. É muito mais fácil você disputar na cena política dando bolsa disso, bolsa daquilo, dando dinheiro, né, bilhões e bilhões de reais para cultura, entre aspas, né, promovendo festas, criando pautas que geram conflitos sobre assuntos cuja importância é próxima de zero. É muito mais fácil você fazer política dessa forma do que você ter a coragem de resolver aquele que é o maior problema, sentido por todos os brasileiros. Eu já disse isso várias vezes. Se nós resolvermos a crise de segurança pública,
a maioria dos outros problemas do Brasil vai empalidecer. Porque a segurança que nós vamos ter para viver nossas vidas vai permitir que o Brasil deslanche, que a gente caminhe com uma velocidade enorme em direção à prosperidade, porque a gente vai se livrar desse medo diário que todo mundo sente. E vou fazer uma profecia aqui. O político que tiver a coragem de olhar esse monstro nos olhos e enfrentá-lo, vai fazer com que esse sucesso do Bukele pareça nada, porque ele vai entrar para a história do Brasil de uma forma que nenhum político até agora entrou. É isso, seguimos com outras notícias e informações, destaques que chegam de Brasília.